O artigo 129 da Constituição Federal é claro ao afirmar que o papel do Ministério Público vai além do zelo ao patrimônio público e da defesa dos direitos do cidadão. A esse importante órgão de fiscalização também é permitida a realização de procedimentos investigatórios, mas uma proposta de emenda à Constituição quer retirar essa função do Ministério Público, função que é comumente exercida pelas polícias. A PEC 37, ou PEC da impunidade, como vem sendo chamada, vem sendo alvo de muitas discussões e descontentamentos por parte de promotores da Justiça e procuradores federais. De outro lado, estão as polícias, que defendem o deslocamento do foco da discussão. A defesa, nesse caso, é pelo reaparelhamento do sistema policial, que é responsável por mais de 90% dos processos investigatórios. Sobre isso, eu converso agora com o presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, o promotor de justiça, Paulo Rubens Parente Rebouças. Boa tarde, promotor. Na prática, qual o principal temor do Ministério Público em perder essa função de investigação? Há o risco do órgão se tornar esvaziado? Não, esse risco de esvaziar o órgão não existe porque a relevância institucional do Ministério Público ela vai além da investigação criminal. O Ministério Público tem dezenas de atribuições constitucionais extremamente relevantes, todas elas muito relevantes. O Ministério Público permanece como titular da ação penal, permanece fiscalizando o patrimônio público, fiscalizando o meio ambiente, então a relevância institucional do Ministério Público independe do poder investigatório. Perde a instituição e perde a sociedade porque perde um importante ator no combate à criminalidade. O Ministério Público nos últimos anos tem sido protagonista e tem cada vez mais desenvolvido internamente ações no sentido de combater o crime organizado, de combater a corrupção, de combater a lavagem de dinheiro, crimes mais especializados. O Ministério Público tem expertise para atuar nesses setores. Então, eu acho que perde a instituição, mas perde sobretudo a sociedade, porque perde mais um veículo, mais um canal de acesso ao sistema de investigação criminal. Razão pela qual não há um esvaziamento da instituição, mas há uma perda significativa da população em relação a um direito, que é o direito de procurar o Ministério Público para que ele realize investigações. Os defensores da PEC 37 afirmam que o Ministério Público não teria estrutura suficiente sequer para realizar essa parte processual. E adicionar esse procedimento investigatório seria uma forma de aumentar o trabalho que já é muito grande dos promotores públicos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, com relação ao Ministério Público não quer investigar todos os crimes. Esse protagonismo investigativo permanecerá com a polícia. O Ministério Público quer investigar quando for necessário, ou complementando a investigação da polícia, ou realizando uma investigação independente ou autônoma, quando for o caso. Hoje nós temos grupos de atuação de combate ao crime organizado, chamados GAECos, que são extremamente bem aparelhados. No Piauí nós estamos começando a aparelhar, e com escutas telefônicas, todas autorizadas judicialmente, com estruturas de veículo, com apoio de polícia militar, polícia civil, com a atuação colaborativa entre Ministério Público e polícia, razão pela qual a ideia de falta de estrutura, ela existe no Ministério Público, porque nós não vamos investigar tudo, mas ela existe nas polícias também, e o Piauí é um retrato dessa falta de estrutura também. Nós temos casos de delegados de polícia que atuam em até 17 cidades. Então essa falta de estrutura não é argumento para que nós não investiguemos. O que nós temos que buscar, na verdade, é que haja uma maior sinergia entre polícia e Ministério Público e outras instituições, como o Tribunal de Contas, como o COAF, como a Receita Federal, o IBAMA e o INSS, para que haja uma sinergia para que todos nós juntos possamos combater a criminalidade e investigar. E aproveitando essa sua resposta, a quem interessa a aprovação da PEC 37? Bem, a aprovação da PEC 37 com certeza não interessa às instituições investigadoras, porque você perde um ator importante investigando. Ela interessa à criminalidade organizada, ao corrupto, àquele que é alvo de atuação do Ministério Público investigando. Então, citando um exemplo que é bem esclarecedor, é como se você tirasse de campo um homem para enfrentar um adversário forte, que é a criminalidade organizada e a corrupção. Então, você acaba enfraquecendo aqueles que vão combater esses atores, não é criminosos, favorece a corruptos e a criminalidade organizada. Sobretudo aqueles que cometem crimes do colarinho branco, que é onde o Ministério Público tem maior atuação. Para ter ideia, de cada 10 investigações por corrupção no Nordeste, 7 são oriundas do Ministério Público. Então, certamente, a sociedade não ganha com essa proposta. Ganha aquele que é investigado pelo Ministério Público, que dilapida o patrimônio público, que enriquece licitamente às custas dos cofres públicos. Esses vão ganhar com a proposta. Mas a sociedade com certeza perde, porque vai ter no Ministério Público uma instituição amordaçada.
impossibilitados de coletar qualquer prova, ainda que tenha conhecimento. E uma coisa que eu não posso deixar de citar, o Brasil hoje vive a era do acesso à informação. Qualquer cidadão pode chegar no órgão público e pedir um documento para um esclarecimento qualquer, para saber o meu salário, para saber o gasto que a Procuradoria-Geral de Justiça, por exemplo, está fazendo. Todo cidadão tem esse direito. O cidadão pode fazer, mas o promotor, membro do Ministério Público, defensor da sociedade, vai ficar impossibilitado de coletar qualquer prova. Que sentido tem isso? Que lógica tem isso quando nós aprovamos a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Transparência Pública? Então, mais uma vez, nós entendemos que essa PEC não tem, do ponto de vista do sistema legal brasileiro, nenhum tipo de lógica. A gente pode traçar um paralelo da PEC 37 com essa PEC que foi aprovada recentemente por uma das comissões da Câmara que pretende que as decisões do STF passem primeiro, para que passem a valer pelo referendo do Congresso Nacional? Bem, eu entendo que essa proposta, que é de autoria do deputado Nazareno, não é, do PT do Piauí, eu tenho todo o respeito pelo parlamentar, tem uma história de vida muito bonita, uma história política muito íntegra, mas eu entendo que essa proposta ela não tem respaldo legal e enfraquece o judiciário e enfraquece a democracia brasileira. Porque, veja, o Supremo Tribunal Federal, a meu sentir, ele não está atentando contra as prerrogativas da Casa Legislativa, porque quem questiona no Supremo Tribunal Federal é o próprio parlamento, são os partidos políticos e os parlamentares. Então, tirar a palavra final do Supremo, aí sim, eu entendo que há uma violação ao sistema democrático. E me parece que a população também não concorda com esse tipo de manifestação. O paralelo que a gente pode citar é que você vai ter um enfraquecimento do judiciário, assim como vai haver um enfraquecimento da atuação do Ministério Público e vai haver uma decisão contrária aos interesses da sociedade. Então, a meu sentir, com todo respeito, eu entendo que essa proposta de emenda constitucional, a que vai submeter as decisões do Supremo à análise do Congresso Nacional, eu entendo que ela padece de um vício de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal, uma vez aprovada, vai declarar inconstitucional. Eu acho que ela já nasce sem perspectivas de eficácia futura. Bom, e sobre isso, o Ministério Público já demonstrou eficácia na realização de procedimentos investigatórios. Um dos casos mais emblemáticos é o do Mensalão. Usando isso como exemplo, o senhor pode explicar por que é importante que o Ministério Público continue a exercer essa função de investigar? Pronto, o Mensalão é um dos casos, mas nós temos, desde a década de 60, 70, o Ministério Público já investigava. Naquela década, por exemplo, havia um famoso Esquadrão da Morte, que nasce para matar criminosos, era uma organização liderada por um delegado de polícia, nasce para exterminar criminosos, mas acaba sendo utilizado pela repressão política, não é? E naquela oportunidade foi um procurador de justiça, um membro do Ministério Público, isoladamente, Dr. Hélio Bicudo, procurador de justiça de São Paulo, depois foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, foi ele que investigou. Então, desde a década de 70, o Ministério Público investiga, não é algo novo. Depois você tem o caso do Banestado, o caso de Sudã, você tem operações conjuntas com a Polícia Federal, como a Operação Vampiro, Operação Anaconda, inúmeras atuações, no caso do TRT de São Paulo, com o juiz Nicolau dos Santos Neto, e inúmeras outras operações que o Ministério Público investigou. É sintomática a atuação do Ministério Público, sobretudo no combate à corrupção. E veja como é importante as instituições trabalharem conjuntamente. A última operação da Polícia Federal, de grande impacto, que foi a Operação Porto Seguro, que desvendou um esquema de venda de pareceres técnicos no âmbito do governo federal, essa operação teve início no Ministério Público, a partir de uma auditoria do Tribunal de Contas da União e foi concluída pela Polícia Federal. As instituições trabalharam de forma integrada e colaborando uma com a outra. Então é nesse sentido que a gente entende que deve ser, colaborando, trabalhando de forma integrada. A atuação do Ministério Público, hoje nós temos também o caso Celso Daniel e em inúmeros outros casos, ela tem elucidado crimes que têm um impacto social muito grande. E cito um caso que ocorreu em São Paulo, em 1996, que é emblemático. O caso do Babudega. Nesse estabelecimento, que era de propriedade de dois atores globais, o Tato e Cássio Gabos Mendes, era o bar da moda, era um bar de classe média. E naquela oportunidade, 4 homens invadiram esse estabelecimento e 2 pessoas perderam suas vidas. Latrocínio. Um dentista de 26 anos e uma estudante de odontologia de 23 anos. A polícia, assodada para dar uma resposta à sociedade, a imprensa logo denunciou que havia uma epidemia de violência em São Paulo, era momento eleitoral,
E alguns dias depois são apresentados 9 envolvidos e expostos na imprensa, presos os acusados do assassinato do Baba Budega. O Ministério Público investigou de forma autônoma, paralela o caso, e acabou descobrindo que nenhum daqueles 9 indiciados tinha cometido aquele crime. Todos eram inocentes. A investigação foi delegada para uma outra entidade, o DHPP, e foi descoberto 4 outros acusados que já foram condenados a penas que variam de 20 a 48 anos. Ou seja, a atuação do Ministério Público nesse caso impediu que inocentes fossem ao banco dos réus. É mais um exemplo de atuação importantíssima do Ministério Público como fiscal da lei e como órgão investigador. Agora, voltando à atuação da polícia no procedimento investigatório, existem casos que fica quase evidente a falta de isenção da polícia para realizar a investigação. O que é que o senhor pensa com relação a esses casos? É aí que o Ministério Público poderia entrar? Na maioria dos casos, a gente sabe que o delegado atua de forma absolutamente neutra e investiga na busca de coleta de provas. Entretanto, há uma dependência da polícia em relação ao Poder Executivo. Ela é ligada ao Poder Executivo. Há uma subordinação hierárquica do delegado de polícia ao secretário de Segurança Pública. Isso pode implicar em um maior nível de permeabilidade entre o profissional e a autoridade superior hierárquica. E isso pode comprometer, eventualmente, a investigação por conta da ingerência política. É fato que isso pode acontecer. O filme Tropa de Elite é uma obra de ficção, mas retrata uma realidade que é inegável. Toda e qualquer autoridade pública pode ser alvo de pressão política, mas, evidentemente, pelas garantias que o Ministério Público tem, é menor o grau de ingerência política e menor a possibilidade do profissional se submeter a essa ingerência. Então, nesse caso em que a polícia não atue adequadamente, que ela se omita em algum ponto, é necessária, sim, a atuação do Ministério Público. Com a PEC 37, ainda que a polícia venha a ser lacunosa em algum ponto, venha a falhar, negligenciar alguma investigação, o Ministério Público não poderá fazer nada. Então, será que isso é de interesse da sociedade? Certamente, fatalmente não é, e isso é algo que toda a população tem manifestado para o Ministério Público. E ressaltar, a Polícia Federal é composta por 80% do quadro da Polícia Federal é contra a PEC 37. Agentes, papiloscopistas, peritos e escrivães são contra a PEC 37. Apenas os delegados da Polícia Federal que são favoráveis. Então, a Polícia Federal, em sua maioria, é contra a proposta. Agora, voltando a casos emblemáticos em que houve atuação do Ministério Público, Piauí tem um, que é o caso Fernanda Lages. As discordâncias entre as entidades têm deixado até hoje muitas dúvidas com relação a esse caso, por ter produzido resultados diferentes. É esse tipo de caso que pode causar conflito entre as instituições, Ministério Público e Polícia? Conflitos entre instituições sempre ocorrerão, não é? A gente tem conflito às vezes dentro de casa e entre instituições é natural que ocorra também. Nesse caso específico, houve uma divergência de posicionamento entre os membros do Ministério Público e a autoridade policial. No primeiro momento com a Polícia Civil e no segundo momento ainda não há, porque está sendo alvo de análise a investigação da Polícia Federal. É fato que houve divergência e eventualmente essas divergências ocorrerão. Uma coisa que eu tive sempre muito cuidado durante as investigações do caso Fernanda Lages, em várias manifestações que eu fiz naquela oportunidade, quando havia um conflito chegava ao seu grau máximo, eu sempre tive o cuidado de dizer que as instituições têm que ter maturidade para superar as divergências em prol do interesse público. Porque o caso Fernanda Lages tem que ser alvo de investigação, mas sucessivos outros casos vão depender da atuação das duas instituições. Então, o que nós sempre pregamos foi que, se houve uma divergência naquele caso, que ela seja superada para o esclarecimento do que aconteceu, porque a sociedade quer um esclarecimento, evidentemente há uma dúvida até hoje do que aconteceu, e que nas futuras investigações haja uma sinergia entre as duas instituições. Então é superar essas divergências em prol do interesse público. E naturalmente, em alguns casos, nós vamos ter divergências, porque o direito é dialético, interpretações diferentes vão acontecer, o Ministério Público pode ter um ponto de vista e a polícia outro ponto de vista, isso é natural que vai acontecer, mas a gente tem que ter a sabedoria para superar essas divergências em prol do interesse público. A PEC 37 já passou por uma das comissões, não é isso? Em que momento ela estava na Câmara, no Senado, e houve uma manifestação muito forte dos promotores essa semana em Brasília, não é isso? Exato. A PEC 37 ela foi aprovada numa comissão especial, foi criada para analisar a proposta por 14 votos a 2, então por uma ampla maioria, e agora foi para a Câmara dos Deputados. Como é uma proposta de emenda constitucional, tem que passar 2 vezes pela Câmara e 2 vezes pelo Senado Federal. Está no Senado, está na Câmara. Nós estivemos ontem em Brasília reunidos com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, e
vai haver um diálogo interinstitucional, Ministério da Justiça, Ministério Público, Polícia e Legislativo, a Câmara dos Deputados, para analisar a viabilidade de uma alteração do texto que foi proposto, não é? Porque da forma como está, se cria um monopólio e retira completamente o Ministério Público da Investigação. Ontem houve essa grande mobilização e a mobilização foi basicamente para mostrar para o presidente da Câmara que a sociedade ela não compactou com essa proposta. Nós temos recebido o apoio de diversas instituições, a população constantemente nos procura para dizer que acha um absurdo essa proposta. Em todas as emissoras de rádio, TV que eu tive a oportunidade de dar entrevistas, depois eu recebi um retorno da população dizendo que não concorda. Nas redes sociais isso também tem sido manifestado. Então a manifestação de ontem foi para levar ao Congresso e mostrar para o Congresso que nós temos o apoio popular, porque a população entende que é importante o Ministério Público investigando. Então, basicamente foi nesse sentido que a gente quis mostrar para o presidente da Câmara e para todo o parlamento brasileiro que a sociedade brasileira repudia a PEC 37. Tá certo. Muito obrigada, então, ao presidente da associação, que é a audiência do Ministério Público, Paulo Rubens Parente Rebouças. Boa tarde. Muito obrigado.